Irmãos, abram as suas Bíblias. Tem um pezinho aqui. Em Mateus capítulo 9, uma passagem muito conhecida. Irmãos, Mateus capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Todos acharam? Assim diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo 9. E entrando num barco, Jesus passou para o outro lado do mar e foi para a sua própria cidade. Eis que lhe trouxeram um paralítico deitado num leito. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho, seus pecados estão perdoados. Mas alguns escribas diziam entre si: este está blasfemando. Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Pois o que é mais fácil dizer: os seus pecados estão perdoados, ou dizer: levante-se e ande? Mas isto é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E o homem se levantou e voltou para casa. E vendo isto, as multidões, possuídas de temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade aos homens. Soberano Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, pela Tua palavra lida. Que a gente possa vir a entender alguns princípios que estão estabelecidos aqui na Tua palavra. E que esses princípios possam vir a nos encorajar, a nos declarar, Senhor amado, que nós estamos em Ti, que a nossa fé não será um motivo de zombaria, mas será um motivo que as pessoas temam ao Senhor, um motivo que elas possam ser levadas até Ti, como aquele homem foi levado. Eu te peço que o Senhor possa vir, Senhor amado, a iluminar essa noite, essa palavra, para que a gente possa vir, Deus, a aplicá-la em nossa vida e praticá-la. É isso que eu te peço, desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Em Mateus capítulo 9, é uma das passagens muito conhecidas pelos irmãos. Um extraordinário milagre que está registrado nos 3 evangelhos, né? Jesus sai da região de Gadara, quando você olha alguns capítulos anteriores. Ele sai da região de Gadara e volta para o barco, rumo a Cafarnaum, a sua cidade, onde uma multidão para ouvi-lo, e bloqueando a porta da entrada daquela casa, onde está registrado em Marcos 22. No meio desta gente que ouvia seus ensinamentos, a gente percebe que existia um grupo de fariseus e mestres da lei,
ali. E nesse momento, 4 homens levam a Jesus um paralítico. E não podendo entrar na casa por causa daquela multidão, esses homens abrem um buraco no teto e descem com aquele homem no leito, colocando esse homem de frente com Jesus. De frente com Jesus. E até aquele momento, Jesus olha para aquele homem, começa a proferir palavras de perdão àquele homem. Aquele homem é curado e automaticamente Jesus já começa a ser censurado pelos escribas e fariseus. E Jesus dá uma resposta para eles. Jesus cala aqueles críticos. O que a gente consegue enxergar nesse sermão? Nessa passagem eu separei 3 pontos interessantes. Um dos primeiros pontos é que Jesus honra a fé dos amigos daquele paralítico. Quando nós começamos a ler, e eis que lhe trouxeram um paralítico deitado no leito, Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico. Repare bem nessa passagem que Jesus está falando na fé que os amigos dele estavam tendo, não na fé daquele paralítico. Jesus, vendo a fé que eles tinham, disse ao paralítico: coragem, filho. Ou em muitas versões, tem de bom ânimo. Filho, os seus pecados estão perdoados. Note bem que aqueles homens enfrentaram certas dificuldades. A gente vê que o ministério de Jesus vinha crescendo. E a gente consegue notar que uma multidão está acompanhando ele. E quando ele chega na porta daquela casa, aqueles amigos estavam trazendo aquele paralítico para Jesus. Independente da multidão que estava naquele lugar, independente das dificuldades, dos riscos que aqueles amigos estavam enfrentando em levar aquele homem até lá, eles não desistiram. Eles não desistiram diante das dificuldades. Alguém aqui já teve a experiência de levar alguma pessoa deficiente, algum paralítico em algum lugar? Provavelmente não, né? Muitas pessoas não têm noção de como é difícil locomover uma pessoa que tem deficiência física, devido a toda a limitação que ela tem. E é feito toda uma logística para tirar uma pessoa de um lugar para o outro. Normalmente essas pessoas têm carros que são adaptados. Normalmente elas precisam de pessoas que ajudem elas a se locomoverem para os lugares. E aqueles amigos, dependente das dificuldades que eles tinham, eles levaram aquele paralítico até Jesus. Imagine a situação daquele homem. Imagine, irmãos. O homem estava triste, paralisado, com o peso do pecado na sua consciência, com o seu corpo aprisionado àquela condição. E em meio de toda essa dificuldade, Jesus olha para aqueles homens que disseram:
Jesus honra a fé daquele homem. Ponto muito interessante, irmão, é nós termos amigos que nos levem até Jesus, mas que também nós sejamos esses amigos que levem as pessoas. Na nossa caminhada nós iremos encontrar inúmeras dificuldades. Isso é fato. Nós não sabemos o dia de amanhã. Nós sabemos que acontecem coisas que fogem da nossa alçada. E são imprevistas. E que realmente às vezes pega a gente de supetão. Mas que independente dessas coisas, irmãos, nós sejamos como esses homens. Nós levamos as pessoas até Jesus. Que a gente apresente essas pessoas até Jesus. Que a gente não fique colocando empecilhos ou dificuldades que eu imagino que aquele homem tinha e que aqueles amigos dele também tinham para levar esse homem até Jesus. Jesus honrou a fé daqueles homens. Que a gente possa ser essas pessoas que levem as pessoas até Jesus no momento que elas mais precisam. Um segundo ponto muito interessante, que Jesus cura imediatamente aquele paralítico. Jesus ele prova a sua divindade ao realizar um poderosíssimo milagre na vida daquele homem. Ele cura aquele homem emocionalmente, irmãos. Tem de bom ânimo. Seja corajoso, na minha versão. Vocês já imaginaram o tempo que aquele homem ficou paralítico? Vocês já imaginaram o desânimo que aquele homem vinha tendo dia após dia devido à sua situação? Você imagina o peso que aquele homem carregava de se tornar um fardo pesado ou achar que estava sendo um fardo pesado para outras pessoas? Jesus fala para aquele homem: tem de bom ânimo, seja corajoso. Você está desanimado, tem de bom ânimo, eu cheguei aqui. Jesus, ele cura aquele homem psicologicamente também. Imaginem aquele homem, o índice de rejeição que ele não tinha na sociedade. Imagine o índice de rejeição que aquele homem não tinha. Imagine o quanto aquele homem se sentia inútil, desprezado, com um sentimento de culpa, até por achar que é um peso para a própria família. Ele cura aquele homem. Ele chama aquele homem de filho. Não é só um tratamento carinhoso, mas Jesus está trazendo ele para os braços dele, chamando ele de filho. Aquele homem está sendo reconhecido como um filho, filho de Deus. Jesus cura ele psicologicamente, sara todas as suas feridas e dores internas daquele homem. Outro ponto também que a gente consegue ver, Jesus cura aquele homem espiritualmente. Espiritualmente, dizendo: os seus pecados estão perdoados. Mas se a gente for analisar,
e principalmente os fariseus e os donos da lei, eles tinham razão quando eles falaram: mas só Deus pode perdoar pecados. E Jesus perdoando o pecado daquele homem, ele está falando que ele não é um charlatão ou um blasfemador, mas que ele está falando que ele é o próprio Deus encarnado entre os homens. Segundo, um estudioso chamado Robert Mosse, ele é um estudioso do Novo Testamento. Havia uma crença no mundo antigo que qualquer doença era um resultado imediato do pecado. Principalmente no mundo antigo. Qualquer doença que essa pessoa tinha era um resultado imediato do pecado. Ou dele, ou dos pais, enfim. Essa crença era muito forte no mundo antigo. Mas visto que só Deus poderia perdoar pecados, segundo Isaías 43, 25, do ponto de vista daqueles fariseus, Jesus tinha cometido uma blasfêmia. Jesus está tomando uma autoridade que não é dele. Os fariseus ficaram malucos quando ouviram: como aquele homem tem poder de perdoar pecados? Mas aqueles homens, eles tinham duas opções. Ou eles criam que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, o ungido de Deus, o Deus encarnado, a palavra encarnada, ou eles creriam que Jesus era um blasfemador. O milagre estava diante deles e era de maneira irrefutável, porque eles viram aquele homem ficando de pé. Eles viram com seus próprios olhos o paralítico sendo curado. Não haveria argumento algum para refutar algo que os próprios olhos deles estavam vendo. Então, como refutar Jesus? Ele perdoou pecados, ele está se dizendo que é Deus, então ele é um blasfemador. E ao invés deles verem o Filho de Deus, o Messias, e reconhecerem que ele é o enviado do Pai para salvar, eles preferiram rejeitá-lo e dá-lo como blasfemador. Jesus cura aquele homem fisicamente. Eu não sei, e a Escritura não fala, quanto tempo aquele homem era um paralítico. Quanto tempo ele estava na mesma posição, ou acamado, ou como que os amigos dele transportavam ele de um lado para o outro. Não sei. Mas Jesus cura aquele homem. Tendões, músculos, articulações foram atrofiados durante anos, estão funcionando de maneira milagrosa, uma cura visível. E aquilo provaria o poder messiânico de Jesus. E imagina como que aqueles homens estavam atônitos ao ver aquilo. Você imagina como funcionava a cabeça de um fariseu que desde novo foi criado a observar a Torá, os profetas, os livros. Aqueles homens esperavam realmente há muito tempo um Messias, mas um Messias com um outro tipo de autoridade, um poder militar, um poder de exército, um poder até financeiro, rico também, como Salomão foi. Eles esperavam algo dessa forma.
Mas a autoridade de Jesus iria muito mais além do que isso. A autoridade de Jesus iria muito mais além das expectativas deles. Isso confundiu aqueles homens. E o terceiro ponto é que Jesus confronta os críticos. Jesus não ficou calado diante dos comentários que aqueles homens estavam fazendo de ter chamado de blasfemador. A Bíblia diz, Jesus, porém, conhecendo os pensamentos deles, disse: por que vocês estão pensando o mal em seu coração? Jesus já adverte os seus críticos do mal que está alojado no coração deles. O mal. Os fariseus, escribas, mestres da lei, não estavam ali para aprender os ensinamentos de Jesus. Não estavam ali para absorver as doutrinas que Jesus falava. Não estavam ali para aprender mais sobre o reino de Deus, não. Eles estavam ali justamente para pegar alguma falha moral ou uma falha doutrinária de Jesus. Na realidade, eles eram especuladores religiosos. Irmãos, os principais inimigos dos justos são pessoas religiosas. Os principais inimigos das pessoas justas que andam realmente na palavra de Deus são os religiosos. Da mesma forma que os fariseus perseguiam e tentavam ridicularizar ou tirar o crédito de Jesus dos milagres. Dessa forma, os principais inimigos dos justos são pessoas religiosas e tentam bater de frente. Logo que o homem foi curado, qual foi a primeira observação dos fariseus? Qual foi a primeira? Ele está blasfemando. Nota-se no texto, eles não ficaram maravilhados vendo um homem que passou boa parte de sua vida como um paralítico. Eles não ficaram maravilhados. Eles não deram glória a Deus. Não. A primeira crítica deles foi um ataque direto. Irmãos, não se preocupem com os religiosos, pois eles irão aparecer sempre diante de nós. E nós não devemos se preocupar com os ataques deles. Não devemos. Porque a nossa fé é justificada em Cristo Jesus. Nossa fé é justificada em Cristo Jesus. Não devemos nos preocupar com esses tipos de ataques. Mas o que consistia o erro daqueles homens? O que consistia o erro dos fariseus? Primeiro ponto: um conhecimento limitado de Jesus. Aqueles homens não haviam entendido que ele era o próprio Deus feito em carne. Eles não entendiam isso. Eles estavam certos de que só Deus poderia perdoar pecados, como diz o texto de Isaías. Mas eles estavam errados, porque eles não entenderam que o próprio Messias estava diante dele, o próprio Deus encarnado estava diante dele para perdoar os pecados.
Como diz em João, o Verbo se fez carne. A própria palavra estava encarnada. Aqueles homens não reconheceram. Segundo ponto, conhecimento limitado do poder de Jesus. Eles não conheciam o tamanho poder de Jesus. Eles entendiam que o perdão sempre precede a cura e que a cura é uma evidência do perdão de Deus. E quando Jesus declara que aquele homem está perdoado e cura aquele homem, Jesus está deixando claro que Ele é Deus e tem autoridade de perdoar pecados. Você imagine a cabeça de um fariseu àquela hora. Você imagine um homem que estudou tanto a Torá e a lei e os profetas. Imagine o texto de Isaías na cabeça desses homens. E ele vê um homem falando: seus pecados estão perdoados. Eles não tinham reconhecido, eles não tinham entendido que Jesus era Deus encarnado. Que Jesus era o Messias prometido, que Jesus era Deus e tinha autoridade de perdoar pecados. E quando a gente olha todo esse texto, como é que a gente consegue, como é que esse milagre de Jesus, o que esse milagre de Jesus produziu naquela época e produz em nossas vidas hoje? O que esse milagre de Jesus produziu naquela época que produz em nossas vidas hoje? Primeiro ponto: os milagres de Jesus calam a boca do crítico. Os milagres de Jesus calam a boca dos críticos. Você já viu aquela pessoa que fala assim: para que ele vai tanto na igreja? Para que ele faz isso? Para que ele faz aquilo? Que tanto que ora? Que tanto que vai em oração de mulher? Que tanto que fica fazendo obra na igreja? Que tanto que fica toda hora arrumando a igreja? Que tanto que fala? Que tanto? Só que eles ficam atônitos e confusos quando os milagres acontecem na nossa vida. Eles não sabem como que esses milagres acontecem na nossa vida. E diante dos milagres que acontecem na nossa vida, esses homens ficam calados. Esses homens que criticam o povo de Deus, que na realidade eles não estão nos criticando, mas estão fazendo uma crítica direta a Deus, eles ficam calados. Diante da manifestação poderosa de Deus nas suas vidas. Milagres de Jesus calam a boca. Outro ponto: os milagres de Jesus promovem a glória de Deus e seu nome exaltado. Quando um milagre acontece na nossa vida e na vida de um crente, qual é a primeira pessoa que esse crente glorifica? É Deus. Qual é o primeiro nome que é exaltado na vida desse crente? É Deus. As lágrimas que foram derramadas quando acontece esse milagre, para quem que o crente corre agradecer? Para Deus. Os milagres promovem a glória do nosso Senhor Jesus. Os milagres são testemunho do poder de Deus em nossas vidas. Os milagres fazem com que os céticos eles fiquem confusos. Eles não sabem como as coisas acontecem nas nossas vidas de maneira gloriosa e poderosa. Os milagres de Deus
promovem a glória de Deus e o seu nome é exaltado. O que os milagres de Deus também fazem, que fizeram naquela época e fazem hoje? Eles produzem temor nas pessoas. E o homem se levantou e voltou para a casa. Vendo isto, as multidões possuídas de quê? De temor, deram glória a Deus, que tinha dado tal autoridade. Os milagres de Deus promovem temor nas pessoas, porque eles sabem que o nosso Deus não está morto. Eles sabem que o nosso Deus está vivo. Eles sabem que o nosso Deus está atuante. Eles sabem que nós glorificamos nosso Deus e temos temor a Ele. E servimos Ele com maior alegria, com entusiasmo, com nossas forças, independente das coisas que aconteçam, irmãos. Esses milagres fazem com que as pessoas fiquem pensativas. Fazem com que as pessoas alimentem um sentimento: meu Deus, aquela pessoa ia morrer de câncer e Deus curou ela. Milagres causam temor nos ímpios também. Causam temor nos ímpios e alegria. Milagres de Jesus promovem a alegria na família da fé. Imagine aquele homem que sempre foi carregado, sempre dependeu das pessoas. Aquele homem voltou para sua casa andando, tomando seu leite. Imagina aquela família recebendo aquele homem de uma maneira deslumbrada por aquilo que tinha acabado de acontecer. Imagina a família daquele homem, irmão, vendo aquele homem andando na direção deles. Imagina, irmãos, quando acontece um milagre aqui na igreja, na família da fé, como que os irmãos ficam? Os irmãos glorificam a Deus. Os crentes verdadeiros ficam felizes. Felizes quando o seu irmão tem o seu pedido de oração atendido por Deus. Feliz quando aquele irmão que estava na dificuldade sai dessa dificuldade e Deus é glorificado. A família da fé fica contente e sente prazer na vitória do seu irmão do lado. Milagres de Jesus promovem a alegria na família da fé. Os milagres de Jesus, irmãos, também servem de combustível para a gente continuar e saber que Deus é atuante, saber que Deus continua falando, saber que Deus continua, através da sua santa palavra, continua fazendo milagres ainda. Isso nos conforta, irmãos, que nós temos um Deus que ouve as orações, Deus que atende as nossas. Então, irmãos, independente do que aconteça, e ainda mais, cerne toda a palavra, teus pecados são perdoados. Da mesma forma, Jesus perdoou o pecado daquele paralítico e o restaurou. Nosso Deus hoje perdoa pecados e nos restaura a sua. Perdoa pecados
continua fazendo milagre em nossa vida. Perdoa pecados e ainda restaura a nossa vida em todas as áreas, emocionalmente, financeiramente, familiar. Os nossos pecados foram perdoados por Cristo Jesus. E nós temos paz com Deus hoje. Irmãos, esse é o sentimento de felicidade. Nós temos um Deus que perdoa pecados. Temos um Deus, em meio de todas as nossas dificuldades, Ele vira para a gente e fala: filho, levanta e anda. Filho, levanta e continua a jornada. Filho, levanta e não para a caminhada. Que a gente possa, irmãos, ter essa mesma fé que esses amigos daquele paralítico teve. Que a gente possa colocar em prática, porque nós sabemos que através da nosso empenho, nosso amor à obra de Jesus Cristo, nosso Deus será glorificado. Amém?